Podem ficar tranquilos. Moraes garante que urnas atingidas por enchentes serão substituídas. Bota um pouquinho para cima só para a gente dar risada, quer dizer, a gente dá uma lida. Ó, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, diz que tudo está pronto para a substituição dos equipamentos. Graças a Deus, pessoal. Eu estava dentro dessa tragédia toda, uma das coisas que eu estava me tirando o sono, eu estava pensando como a gente vai votar na próxima eleição e os equipamentos, será que estão pegando chuva? Será que alagou? E graças a Deus aí a gente já teve a provisão, tá tudo bem, fiquem tranquilos. Eu vou passar esse comentário já para o nosso amigo eleitor aqui, que tem tudo a ver, ele também está muito feliz que graças a Deus já foi sanada essa situação. Por favor, amigo eleitor, expresse comigo a sua satisfação também. Como eu disse inicialmente, meu coração, como eleitor palhaço, meu coração pulsa por Xandaré, porque ela tem prioridades, né? E vamos ao seguinte, o eleitor que está pendurado na árvore, o eleitor que está boiando lá tal, depois. Primeiro os equipamentos, né? Por quê? Cara, porque essa república que a gente vive, cara, isso aqui é um teatro macabro, né? As nossas eleições como um todo, do início ao fim, cara, é um negócio assustador, porque lá na seleção dos candidatos, lá no início, onde você acha que aquele candidato que está se apresentando para você, aquilo ali já é uma farsa, que foi escolhido pelos líderes de partido, tal, que eles que escolhem. Você não tem as primárias para você participar da escolha dos candidatos, já vem, é a primeira farsa. A segunda farsa que chega são as pesquisas eleitorais, que a gente está vendo. Vi uma notícia ontem, o COESH, aí, sei lá, o Instituto de Pesquisa, dizendo que pegou barco para ir na área alagada para fazer entrevista e deduziu ainda que a aprovação do governo Lula aumentou na enchente. O cara pendurado na árvore lá falou, tá melhor, tá jóia, vai, largou o cara lá, foi entrevistar outra pessoa. As pesquisas são outras farsas. Aí depois vem a terceira farsa, que é o plano de governo. Os caras apresentam o plano de governo, que é um monte de coisa que eles não cumprem, e fica por isso mesmo. A outra farsa. Ele ganha voto, convence as pessoas com o plano de governo que ele não cumpre. E pro tribunal tá tudo jóia. Aí vem a quarta farsa, que são os debates. O debate é assim. Eles falam, só participa do debate quem está até terceiro lugar, quarto lugar nas pesquisas. Que pesquisa? Aquelas que já são falsas. Ou seja, o debate já é um meio de você excluir a renovação, você exclui a novidade, porque quem compra a pesquisa é o partido que ganha o maior fundo lá, né? Então, é pago com fundo partidário, não sei o que e tal. Ou seja, aquela pesquisa que é falsa, já tá, lá no outro lado, limita o cara que vai participar do debate e você fica sem conhecer os novos candidatos, não acontece a renovação, aí você vê Canalheiros, você vê Sarney, vê a turma que não sai da política por conta dessa artimanha, e vem o último problema das eleições brasileiras, que estavam submersos agora, né? Aquelas maquininhas que, aonde não é permitido uma auditoria plena, é tudo sempre muito restrito, você não pode ver como é que as coisas funcionam, você não pode auditar direito, ou seja, Xandaré salvou a quinta farsa da República, que eram os equipamentos que estavam lá boiando. Então, o eleitor continua lá abraçado na árvore, o cavalo caramelo continua lá em cima das árvores, os cachorrinhos, todo mundo tal, porque abra de passagem para agora o barco do TSE, que foi lá buscar os equipamentos sacrossantos, né, que eles são da seita do Santo Byte. Foi um artigo que eu li no ano 2000, do professor Pedro Rezende, titular da cadeira de criptografia da UNB e membro do ICP do Brasil, escreveu um artigo lá no ano 2000 falando que essa galera do tribunal tratava a urna como se fosse uma deusa, assim, do Santo Byte. Ali era tudo muito, assim, para você fazer e eles fazem isso até hoje. Virou uma seita. Então, tem eleitores morrendo e equipamentos. Quem que o tribunal salvou primeiro? Obrigado, eleitor Laudelino, meu amigo. Tá aí. Já vou passar o comentário direto para o Cláudio Caivano. Também deve estar muito satisfeito aí com as... Cláudio Caivano. Dá para ver que eu estou feliz, né? Feliz. Lá no fundo, estou muito feliz.
O meu irmão de barba, querido Laudelino, acho que é a seita das bundas flutuantes, né? Deve ser, porque no lugar do cérebro tem outras coisas. Mas vamos lá. Esse ser divinal que o Laudelino muito bem colocou é o oráculo de Delfos. Você não sabe o que vai sair dali, né? Mas você o cultua como se fosse a única verdade. A gente tem esse mal, como bem disse o Laudelino, na República, né? Mas ele já falou muito bem, eu não vou nem tentar, não vou me atrever a complementar ou falar algo mais, tentar tergiversar isso, não, ao contrário. Eu vou em outra linha. Nós estamos tendo, em virtude da catástrofe que apanhou aí de surpresa porque temos governantes que nunca se preocuparam com o povo verdadeiramente, estamos tendo uma oportunidade de demonstrar duas coisas para essa república falsa. Primeiro, que o Estado de Direito ruiu. É a ruptura institucional completa. Ela acabou de ser completada por conta dessa catástrofe. E como isso aconteceu? Pela demonstração não só da inépcia dos governantes, mas de sua desfaçatez. Eu vou traduzir numa palavra um pouquinho mais fácil. A sua falsidade, a sua falta de hombridade, de honra. Sabe quando? Quando vai fazer propaganda de que está salvando alguém que não salvou, ou de que está ajudando alguém que não ajudou, ou que está mandando recursos que não mandou, e não sou eu que digo, é a lei, e eu vou tentar proteger aqui o programa e a mim mesmo através da DPF 130, que de vez em quando a gente toca em coisas mais sensíveis, eu faço uso desta arma. É a arma do STF, foi ele que determinou isso. A DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, a garantia da liberdade de expressão, principalmente em programas jornalísticos. É esse o fato, estamos aqui apresentando a notícia. Para complementar aqui a minha visão, de outro lado, a sociedade, no que eu estou chamando, e aqui eu estou do lado de um historiador, então ele pode até me reprimir depois, se ele quiser, se for o caso, mas recentemente o Coronel Gerson, num programa que até ele estava lá, ele participou, disse que ele viu o nascimento de uma nova marinha. E eu quero, com toda a vênia do mundo, todo o meu respeito aí ao Coronel Gerson, corrigi-lo. Não é uma nova marinha, nem há de ser. E acho que nem é a pretensão da população. É ao contrário, é uma coisa que ele deixou escapar. É um novo Dunkirk, é um Dunkirk brasileiro, é uma reedição daquela fala. Não teve governo, não teve primeiro-ministro, não teve presidente, não teve ninguém para pedir. A população viu a necessidade e se cotizou, se mobilizou para ir lá de barcos salvar as pessoas. Exatamente como aconteceu em Dunkirk. As forças aliadas estavam cercadas, mais de 300 mil soldados, e não havia como retirá-los de lá. Como é que foi feito isso? Através da sociedade civil, em seus barcos civis, suas canoas, seus botes, seus iates, seja lá o que fosse, flutuasse, eles foram lá para salvar as pessoas. É o que você viu nos episódios do Rio Grande do Sul. Então o Estado ruiu, o Estado está rompido, nós não temos um Estado lá. Acabou, está decretada a calamidade pública e está ali terra sem lei. Você está vendo pessoas cometerem crimes porque estão se valendo da inimputabilidade nesse tipo de momento. E, graças a Deus, está sendo investigado lá, vão ser punidos e estão sendo presos. Mas, de outro lado, a população está mostrando que ela pode reger um Estado. Ela pode assumir a gestão de um Estado. Ela fez isso em setembro, quando começou a construção de uma ponte, que custou 10% do orçado pelo Estado e 1/3 do tempo. E agora está fazendo de novo. Só que tem 78 milhões. Eu vou encerrar aqui, é essa a dica que eu quero dar. Tem 78 milhões de reais com o governador Leite, fruto de doação da sociedade civil, que ele quer promover um comitê de gestão para dizer para onde vá esses recursos. Eu clamo a mesma sociedade civil que se reuniu num novo Dunkirk. Impeçam que isso aconteça. Impeçam, vão lá, se mobilizem de novo. Tem gente lá para ajudar agora a reconstrução? Vai lá gente para pressionar o governador, pressionar vereador, pressionar deputado estadual, pressionar a P toda. Vocês não vão gastar o dinheiro da sociedade civil de qualquer maneira. Daqui para frente as coisas serão diferentes. Era isso. Amém. Tá certo. Obrigado, Caivano. Passo o último comentário dessa primeira pauta para Lili Pacheco.
Bom, essa primeira pauta, assim, é muito revoltante, porque, aliás, todas, né, gente, mas é uma tragédia sem precedentes, e aqui vemos, numa lista de prioridades, um ministro do Supremo Tribunal Federal falando de urnas eletrônicas, sabe, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto pessoas estão passando fome, enquanto, no meio dessa confusão toda, pessoas estão sendo assaltadas, enquanto crianças estão sendo estupradas, não encontram os pais, bilhões em prejuízos financeiros, lavouras destruídas, equipamentos perdidos, famílias em luto, uma crise sem precedentes. Não tem como comparar o que aconteceu com algo no passado, porque não teve uma calamidade assim, deste nível, né? No Rio Grande do Sul, e ouso dizer, no Brasil, é algo muito trágico que está acontecendo, e me vem um ministro do Supremo Tribunal Federal falar que o primeiro andar inteiro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul estava submerso e que por isso perderam urnas, mas que não nos preocupemos, porque eles já têm urnas para repor aquelas lá em Brasília, tem um estoque, né? E olha, também não podemos esquecer do altruísta do Barroso, né? De enviar o quê? Pouco mais de 90 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, né, dizendo, olha aqui, o nosso tribunal está fazendo a parte dele, né? Olha como somos bonzinhos, olha como nos preocupamos com a sociedade civil, com os estados da federação, né? Um tribunal que age de ofício, um tribunal que adora aparecer, um tribunal cheio de indivíduos que não entendem que eles são juízes e que eles estão ali para julgar causas determinadas, ficar ali no quadradinho deles, mas que não adoram aparecer, adoram dar entrevista, adoram viajar, adoram dar palestra, adoram se meter onde não foram chamados, adoram exercer funções que estão fora da alçada deles. Isso tudo é muito frustrante, e como o Caivano acabou de falar aqui, né, o que a gente pode esperar do Estado? Se não burocracia, se não esse cinismo, né, de colocar numa lista de prioridades enormes algo que está lá embaixo, passar para o topo, como se alguém se importasse com isso.